Bom dia, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela sua vida. O nosso trabalho é descansar no nosso Pai. O nosso trabalho é entregar para aquele que sabe de tudo. No dia de hoje, nesta semana, o que nós precisamos resolver. O que você precisa resolver essa semana? Quais são as decisões que você precisa tomar essa semana? O Senhor hoje vem falar ao meu e ao seu coração. O seu trabalho, filho, filha, é descansar em mim. O seu trabalho é me entregar o seu fardo. O seu trabalho é confiar que eu posso fazer o impossível na sua vida. É esse o nosso trabalho. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela vida de cada uma destas minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui. Pai, eu não sei o que eles trazem no coração no dia de hoje, mas o Senhor conhece a cada um deles. E eu te peço, Pai amado, Pai querido, Pai bondoso e zeloso, vai de encontro à necessidade de cada uma destas minhas irmãs, físicas, emocionais, espirituais, e dê para eles, para elas, a completa vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Que tudo que for dito nesse devocional de hoje, meu Pai, seja para de fato descortinar, seja para de fato arrancar as escamas dos nossos olhos naturais, para que nós possamos enxergar além, identificar o que em nossa vida está sob o domínio de uma fortaleza. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta. Que todas as palavras que forem ditas aqui sejam como uma semente no solo fértil do nosso coração, germinando, trazendo bons frutos para nós, para nossa casa, para nossa família. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora todos os espíritos malignos que tentam roubar de nós a bênção, a presença e as sementes de fortificação na nossa vida. Pai, eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti, a mais ninguém. Que todas as palavras que saírem da minha boca sejam para edificar a vida, a história das minhas irmãs. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Amém, minha irmã. Para vocês que estão chegando agora, né, tá chegando bastante mulher no perfil. Eu me chamo André Oliveira, estou à frente desse devocional já há quase 3 anos. Esse devocional foi criado pelo direcionamento do Espírito Santo para acompanhar, para caminhar com mulheres que desejam andar em obediência, que desejam ter a sua parte emocional e espiritual fortalecida, né? O nosso grupo, a nossa comunidade, eu não tô com a caneca aqui hoje eu tô sem meu cafezinho, mas é com o seguinte nome: emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis, né? É o direcionamento que o Senhor me deu para trazer para vocês, mulheres que desejam caminhar, que desejam vencer, que desejam ressignificar as suas dores e que desejam ter um espiritual
fortalecido, um espiritual inabalável, né? Para lutar por você, pelos seus, para alcançar aquilo que o Senhor já tem para você, tá? Então seja muito bem-vinda. Você, mulher que está chegando agora no perfil, você é muito bem-vinda aqui. Lembrando que todos os dias o nosso devocional fica gravado lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, 2h30, 3 horas, ontem que deu uma atrasadinha, né? Que a Valentim tinha alguns compromissos, ela conseguiu postar só à noite. Mas o de ontem tá lá, o da semana passada tá tudo lá. Os vídeos, né? Todos os sábados e todos os domingos você não fica sem vídeo, não fica sem conteúdo, né? Eu gravo uma oração, chama Ore Comigo. Ontem eu até coloquei aqui nos stories a programação, a nossa programação daqui, a nossa programação que é rodada lá no YouTube. Então a gente tem de segunda a sexta o nosso devocional, o mesmo que é aqui vai lá pro YouTube, e sábado e domingo nós temos o Ore Comigo. Gente, é 6, 7 minutos assim, rapidinho, de uma oração poderosa e eficaz, né? Então você que não assistiu, tá tudo salvo lá no meu canal do YouTube, o link tá na minha bio, e todas as semanas eu estou colocando também no YouTube. Amém? Nós estamos falando esta semana sobre fortalezas espirituais. Ontem eu te mostrei o que são, né? De que forma essas fortalezas são introduzidas na nossa vida, são formadas na nossa vida. E hoje eu vou trazer para você identificar sintomas dessas fortalezas. Então, o que é necessário? Você vir para cá com a sua caneta e com o seu caderninho. Todas vocês que estão aqui comigo pela manhã, desde o início do devocional, algum tempo atrás, eu falo, traz o seu caderno, traz a sua caneta e, lógico, a sua armadura, a sua palavra de Deus, que tudo que eu for falar tá aqui na Bíblia, tá direcionado aqui, tem respaldo bíblico. Então é importante, principalmente, minha irmã, essa semana você trazer o seu caderninho, tá? Porque eu vou falar aqui de algumas circunstâncias que você, ao anotar, vai ajudar o seu cérebro a lembrar. Porque lembrando o que eu disse ontem, né? Dando uma recapitulada. Toda a fortaleza que é formada na nossa vida, seja ela emocional, seja ela espiritual, nós temos que entender, nós temos que buscar lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, lá na época que nós morávamos com os nossos pais, né? As nossas crenças, o que nós aprendemos, o que nós entendemos do mundo, né? A forma como eu vejo as situações, as pessoas, elas têm um respaldo. É lá na nossa infância, na nossa adolescência. Eu costumo dizer assim, ó, que a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Então, quer ter discernimento do comportamento que você está tendo hoje, quer ter discernimento de por que eu faço o que eu faço, busca lá no seu passado, lá na sua infância, lá na sua adolescência, que é um momento onde as nossas crenças são formadas, são momentos pontuais que nos apontam para o nosso destino, tá? Então, por isso que eu falo, traga o seu papel, sua caneta, o seu caderninho, para a gente anotar aqui. E essa semana vai ser um descortinar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que eu vou receber esses depoimentos. Que você, ao fazer esse exercício aqui, você vai identificar. É aí que eu estou perdendo. É aí. Não precisa anotar. Depois eu coloco lá no grupo para vocês fazerem as leituras bíblicas. Mas olha o que diz em Isaías 42:7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Minha irmã, existem pessoas
presas, existem pessoas cativas, existem pessoas nos cárceres emocionais e espirituais. E que somente elas vão conseguir sair desse estado de prisão, de cativeiro, presta atenção. Elas somente vão conseguir sair desse estado de cativeiro, de prisão, para vencer uma batalha no mundo espiritual, para vencer também uma batalha no seu emocional, quando elas tiverem a coragem, a ousadia de colocar luz nas obras do inimigo. Eu e você, nós precisamos entender que sob a luz da verdade, Satanás não tem nenhuma chance de vitória. Já anota aí no seu caderninho em qual área da sua vida você identifica que você está perdendo. Como assim, Andréia? Como assim perdendo? Qual área da sua vida que você, vou usar um ditado assim bem popularzão, que você patina e não sai do lugar. Que você tá sempre andando em círculos. Que você tá sempre repetindo os mesmos comportamentos. Qual área da sua vida? É no seu emocional? Bom dia, Eliana, seja bem-vinda, minha irmã. É no seu financeiro? Que você vive cheia de conta, que você não consegue controlar aquilo que você ganha, que, como dizem por aí, dinheiro na sua mão é vendaval, entra pela porta, sai pela janela. Você está sempre endividada, sempre precisando de algo, não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. É no seu emocional que você tá sempre depressiva, né, com crise de pânico, com angústia. Gente, tem uma série que eu fiz aqui com vocês, que tá lá no YouTube. Me corrijam, me ajudam a lembrar, que fala sobre doenças físicas versus doenças emocionais e espirituais, se eu não me engano. Vou achar essa série lá e vou colocar aqui nos stories. Dá uma olhadinha lá naquela série. Distinguem muito bem uma coisa da outra. Mas pode ser que a área que você identifique que você está sempre perdendo, como eu identificava um tempo atrás que eu estava sempre perdendo, era na área de relacionamento, era no meu casamento. Vivíamos 3 meses bem, 6 meses de briga, de contrariedades, de roubos emocionais. Qual que é a área que você está perdendo? Anota aí no seu caderninho. Esse caderninho é uma anamnese, é um mapeamento seu, com você mesmo. Eu estou perdendo no físico, Andréia. Eu começo uma dieta e não consigo finalizar. Gente, eu identifiquei uma questão em mim. Eu vou contar, que pode ser que ajude alguém. A questão do doce já faz algum tempo, né? Eu fiquei um tempo aí sem doce, que eu tava numa mentoria de 21 dias, mas eu tinha 3 refeições livres durante a semana. E nessas 3 refeições livres, eu tava identificando que eu tava o quê? Colocando doce. E ontem eu falei assim, não, gente, eu não posso ficar desse jeito. A gente sabe os efeitos do açúcar no nosso corpo, né? Falei, não posso ficar desse jeito. Então hoje eu começo com um grupo de amigas aí, um jejum, né? A gente tá jejuando junto, mas essa limpeza desse açúcar, né? Dessa primeira etapa, que serão 10 dias aí limpa de açúcar. Porque eu identifiquei, peraí, se eu não cortar o mal pela raiz, daqui a pouco me domina. E além dos infinitos malefícios do açúcar para o nosso corpo, tem para nossa mente, tem, né, dá aquela moleza, aquele cansaço, aquele desânimo. Eu não quero isso para mim. Na realidade, eu nem posso, né? Eu trabalho com pessoas, eu trabalho direcionando vidas, eu trabalho com dor. Então, com as pessoas que me trazem as suas dores, eu preciso estar bem.
Eu estou te contando isso porque é esta consciência, é esse mapeamento que você tem que fazer. Vocês estão entendendo? Em qual área da minha vida eu estou perdendo? Porque muito possivelmente são nestas áreas que estão existindo as fortalezas emocionais e espirituais. Você precisa permitir que a luz venha à tona, clareando todas as trevas. E você precisa ser muito sincera com você. Eu estou perdendo aqui. É aqui que eu preciso modificar. É aqui que eu preciso identificar e traçar as armas necessárias para que eu vença essa guerra. Que às vezes há meses, há dias, há anos eu estou perdendo. Minha irmã, nós precisamos ter coragem, a palavra é essa, de sondar o nosso coração, identificar quais as enfermidades que estão sondando, que estão tomando conta do meu coração. É forte, né? É forte. Mas é só a gente tendo esta coragem de falar, olha, eu estou perdendo, Andréia, porque eu não estou conseguindo resistir àquela cerveja, eu não estou conseguindo resistir àquela fofoca. Gente, ontem eu falei algo ontem eu falei sobre pecado, né? Os pecados escondidos que são o alimento de Satanás na nossa vida. E olha o que Deus me levou a refletir desde ontem para trazer para vocês. Filha, muito se fala sobre os pecados grandiosos, né? Ontem eu até falei sobre isso. Às vezes aquele aborto escondido, às vezes aquele homicídio, né? Às vezes aquele roubo, né? Aquele furto. Essas coisas assim que são grandiosas, sim, né? Não tô querendo dizer para você que tem que ficar, não tem que dar a devida atenção, mas olha o que o Senhor me levou a pensar. E aqueles pequenos pecados? Que é pequenos porque são corriqueiros, né? Não é que são pecados, porque não existe pecadinho, pecadão, né? Existe pecado e que Satanás se alimenta e nos faz vítimas através daquilo que a gente faz, da forma como a gente se comporta, que gera esses pecados. Mas olha o que o Senhor trouxe ao meu coração. Filha, e a fofoca? E a mentira? Olha, gente, e o engano? E as bebedices? E as glutonarias? Pouco tem se falado disso, mas isso também é pecado. Gente, a fofoca, isso é ciência, viu? A fofoca, ela libera no nosso cérebro dopamina, que é aquela sensação de bem-estar. Andréia, não é possível. É possível. Quando você se dispõe a sentar em mesas, em rodas, que gera essa fofoca, um se disse, me disse, o seu cérebro entende que aquilo é bom, porque libera um hormônio do prazer, da satisfação, e ele te condiciona a repetir esses comportamentos. Porque lembra o que eu falei? O nosso cérebro ele está sempre condicionado a buscar o prazer e fugir da dor. Oi, Su, tô com saudade de você. Sumiu? Então você precisa hoje, né, identificar esses sintomas das fortalezas na sua vida. Por exemplo, quando eu estou gripada, quais são os sintomas? O nariz coça, vira aquela espirração, não é verdade? Dói a cabeça, dói o corpo. Isso que são o quê? Sintomas de gripe, não é a gripe. Então hoje nós vamos identificar quais são os sintomas de fortalezas aí na sua vida. Quais são as áreas que você tem perdido? Anota. Hoje nós vamos fazer um exame, que é basicamente uma investigação.
que você vai ter que olhar lá na sua infância, lá na sua adolescência, que de repente você vai ter que sondar, às vezes, os seus familiares. Mãe, pai, como é a história familiar da minha família? Como eram as tias? Elas casaram? Gente, eu fui fazer o mapeamento da minha família. Sabe o que eu identifiquei? Que na minha família, presta atenção pra você pegar essa daí, tem um monte de mulher solteira. Um monte de mulher solteira. Tem viúvas e solteiras. E aí eu questionei pro Senhor, pai, o porquê disso? Sabe onde ele me levou? Ao pecado da idolatria. Você se torna igual ao ídolo que você cultua. Tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não anda, são solitários. Olha para você ver, eu identifiquei isso na minha família. Tia solteira, primas que não se casaram, primos que não se casaram, tias que casaram e ficaram viúvas. O Senhor me levou a isso, minha irmã, o pecado da idolatria. Tem uma live sobre isso também. É isso que você tem que aprender nesta manhã, a fazer o mapeamento, a sondagem. Qual é a história da minha família? Quais foram os lugares que a minha família frequentou? Qual é o Deus que a minha família serve? Na minha família tem um espírito de fofoca, de roubo, de mentira, de vergonha. Eu acho que amanhã que eu vou falar isso, amanhã eu vou falar muito sobre o medo, sobre a vergonha e sobre a mentira, amanhã. Hoje nós vamos identificar. Vai anotando aí. A paz, Marfisa, minha irmã. Quais são os comportamentos conhecidos na minha família que porventura eu venho repetindo? É uma investigação mesmo. Graça e paz, Elaine, bom dia, irmã. Nós precisamos começar a sondar as feridas do nosso coração, sondar a história da nossa família. Quando eu comecei a sondar a história da minha família, eu identifiquei isso que eu contei para vocês agora e identifiquei na minha vida, presta atenção, a minha mãe é separada do meu pai. A mãe da minha mãe, a minha avó, separou do meu avô. Olha para você ver, separou. E a minha mãe separou do meu pai. E eu havia separado do meu marido 4 vezes. Lembra que eu contei isso aqui para vocês? São padrões repetitivos que apontam para uma situação que precisa ser resolvida, seja ela de forma emocional, seja ela de forma espiritual. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que são padrões de repetição que abrem brechas, portas, oportunidades para que Satanás haja na sua vida. Para que você olhe para sua história, vou colocar a minha e falar assim, ó, tá tudo bem eu ser separada, porque a minha avó se separou do meu avô, a minha mãe se separou do meu pai e eu vou se separar do meu marido. É normal, isso é algo que a gente carrega na nossa família. Andréia, mas tem gente que pensa que isso é normal. Tem. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer situação na sua vida que fuja do padrão do reino de Deus. Qual que é o padrão do reino de Deus, gente? Qual que é o ministério de Jesus? Qual que é? Qual que é o ministério de Satanás? É matar, roubar e destruir, não é? Qual que é o ministério de Jesus? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qualquer coisa que esteja longe disso, minha irmã, é disfuncional.
Você precisa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa viver uma vida abundante no Senhor. Se você não vive isso, se tem áreas na sua vida que você está perdendo, são áreas que você tem que olhar e se perguntar: qual que é a história familiar? Qual que é a minha história familiar? O que a minha família pensa sobre dinheiro? Qual que é o comportamento da minha família acerca de financeiro, do dinheiro? Qual que é o padrão da minha família a respeito de casamento, de criação de filhos, de fofoca? Isso tudo você tem que mapear, porque isso tudo vai te dar direcionamento, vão te mostrar os verdadeiros sinais e os sintomas que estão por trás, assim, sabe? Da nossa história. Sentimentos adoecidos, desconfortos, perturbações, dores emocionais que vão ajudar você a compor o diagnóstico e mostrando: é aqui, é aqui, é aqui. E vai fazer o que, gente? Vai permitir a sua cura, porque eu só trato aquilo que eu reconheço. Não tem como eu tratar aquilo que está no escuro. Você sabe por quê? Porque tudo que está no escuro, tudo que está encoberto, nós falamos muito sobre isso ontem, está sobre a jurisdição de Satanás. Ele age no escuro, ele age nas trevas, ele age naquelas áreas da sua vida que você fala assim, ó, esse segredo eu vou levar pro túmulo. É aí que ele age. Sonda o seu coração. Olha o que diz lá em Ezequiel 8, 6, 9. Não precisa de você anotar, eu coloco lá no grupo para você. E ele me disse: filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas vocês verão práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. O que quer dizer isso aqui? Esse texto lido aqui, que está aqui no profeta, que o profeta Ezequiel escreveu, se refere, minha irmã, a uma espécie de mapeamento de um lugar, de uma situação, que foi necessário observar os comportamentos, que é o que você está aprendendo aqui hoje, que te levou a escavar os muros, que te leva para sua história, que vai identificar qual é a fortaleza que me impede de avançar. Qual é a fortaleza que eu estou lutando há anos, há dias, há meses, há séculos, que vem causando falência emocional e prisão espiritual na minha vida, e que causou falência emocional e espiritual na vida dos meus pais, dos meus avós. Essa passagem tem em Ezequiel 8, irmã. Vocês entenderam? Então eu preciso ter esse discernimento e esta, mais ainda, coragem para identificar o que em mim está dando ruim. Qual é a história da minha família? De qual forma os meus pais se comportaram? É um processo, gente, investigativo mesmo da nossa história. Da nossa história familiar, da nossa história pessoal. Porque isso vai trazer para você o que precisa ser mudado. Porque aí você vai identificar os traumas, os pecados repetitivos, os valores que estão invertidos.
E aí vai te apontar para o diagnóstico. Você vai identificar os sintomas, identificou? E aí vai te apontar, é isso. É por isso que aqui na minha área financeira eu vivo afogada em contas. Gente, a maioria de nós não nos foi ensinado sobre como administrar o dinheiro, como ganhar dinheiro. A maioria de nós aqui não teve um pai que falou: filha, é assim que faz, é assim que poupa, isso aqui você guarda, isso aqui você paga. Isso... A maioria. Isso que eu tô falando aqui de termos financeiros, mas é em tudo. Eu não te contei agora que eu fui fazer um mapeamento da minha família, fui olhar a história da minha família e identifiquei por que eu tinha tanta tia solteira, tantos primos solteiros, tias solteiras e tias que tinham passado de 2, isso é sério, 2, 3 mortes de parceiro, que ficaram viúvas. O Senhor me levou, filha, pecado de idolatria gera esta solidão. Anota aí, quais foram as memórias feridas na sua infância? Quais foram as situações? Anota, André, eu não tenho a resposta agora, mas anota. Todas as vezes que você anota uma informação, você chama uma parte do seu cérebro para trabalhar ao seu favor, para trazer essa informação. Pode ser que nem seja hoje. Uma hora você tá aí lavando louça, limpando a casa, caminhando na rua, te vem uma memória. Anota quais foram as memórias que me foram causadas na infância, na adolescência. Quais foram as memórias feridas que eu carrego na história da minha família. Andréia, na minha família é todo mundo depressivo. As mulheres da minha família, todo mundo, Andréia, sofrem por depressão. É uma depressão física? Estranho, né? A gente tem que começar, minhas irmãs, a olhar para as situações e não aceitá-las. Por que todas as mulheres da minha família têm depressão? Eu não aceito isso, não. Da onde veio? Qual que é o padrão que eu preciso levar aos pés da cruz de Jesus? Você já se perguntou isso? Eu tenho certeza que não. Outra coisa, quais são as dores secretas? Quais são as vergonhas que eu passei? Quais são as situações que eu tive que enfrentar que me causaram vergonha? Busca isso aí. Quais são os abusos que eu sofri na minha infância, na minha adolescência? Pode ser que seja um abuso físico, mas pode ser que seja um abuso emocional, que veio também através de palavras malditas. Você nunca vai ser feliz. Lembra da minha cliente? Tomara que você encontre um homem que te bate de manhã, de tarde, de noite para você aprender a respeitar o homem. Olha aí. Isso aí são palavras, eu te ensinei há um tempo atrás que palavras são decretos, que o mundo espiritual se move por palavras. Sexta-feira nós vamos ter a nossa oração. Já vou anotar aqui, ó. Toda sexta-feira nós temos a nossa oração, né? E eu vou colocar isso aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração, de palavras que foram lançadas contra a sua vida e que geraram fortalezas. Isso tudo vai gerando fortalezas na nossa vida. Vai gerando, vai abrindo portas, vai abrindo oportunidades para que Satanás haja. Vocês estão entendendo, gente? Vou pegar uma caneta aqui.
Porque é naquilo que você está sendo ferida, é naquilo que você foi ferida, é naquilo que você foi machucada. E muitas das mulheres, eu atendo em consultório, têm dificuldade de se livrar dessa dor. Andréia, mas não é fácil. Minha irmã, eu não tô falando que é fácil. Mas eu tô falando que enquanto você ficar alimentando esta dor, enquanto você ficar alimentando essa tristeza, enquanto você ficar alimentando aquilo que fizeram com você, você não vai avançar. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui, para avançar, para te levar a avançar. E eu só vou avançar se eu identificar quais são os cativeiros que eu estou presa. Aonde eu estou consciente ou inconscientemente dando legalidade para Satanás matar, roubar e destruir. Ai, mas minha mãe, mas meu pai, gente, nós somos adultos. Nós somos adultas. Eu não tô falando com criança aqui, eu tô falando com mulheres adultas. E mulheres adultas fazem o que precisa fazer. Mulheres adultas tomam as rédeas da sua vida e falam, tá, se até lá na minha mãe, começando na minha avó, às vezes até na minha bisavó, não sei, teve na minha família casos de separação, teve na minha família casos de desonra, teve na minha família casos de homicídio, para agora, na minha geração, para agora, em nome de Jesus, olha pra mim, sabe por quê? Que se você não se levantar, identificar, lutar com as armas certas, você sabe aonde vai? Lá nos seus filhos. E a última coisa que uma mãe quer na vida é ver os filhos sofrer. É ou não é? A gente sofre, a gente passa para que os nossos filhos não sofram e não passem por aquilo que fizeram conosco. Tô errada? Então você precisa permitir que o Espírito Santo, e Ele está fazendo, movimente o seu coração e te traga até memórias que doem. Sabe aquela memória que você fala assim, eu te contei ontem de uma clientinha minha, não, aqui não, Andréia, aqui eu não quero que você mexe. Eu só falei para ela assim, minha irmã, é aí que você precisa trabalhar, porque é aí que está o lixo emocional. É aí que Satanás vai com as suas moscas e vai e pousa no lixo. Quais são os lixos que você está carregando aí dentro? Quais são as prisões de pecados ocultos e vícios que você tem? Quais são aquelas coisas que você vem fazendo quando ninguém está te olhando? Porque a gente não é aquilo que a gente demonstra na frente das pessoas. Nós somos aquilo que somos na nossa essência quando nós estamos sozinhas. Porque às vezes na frente é uma bênção do Senhor. Mas quando desliga aqui, ó, a live, quando vai para sua casa, lá dentro de casa, toca o terror. Lá dentro de casa, quebra o pau. Lá dentro de casa, vê pornografia, vê filme de terror, escuta música que desagrada ao Senhor, fofoca 24 horas. Quem é você quando os outros não estão vendo? Gente, isso fala sobre nós. Quais são as prisões de pecado que você está presa? Quais são os vícios que você precisa abrir mão? Quais são as feridas familiares que você vem carregando e mais ainda alimentando? Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. O que tem na minha família? Todo mundo faz isso. O que tem na minha família? Gente, presta atenção. Eu sou a primeira crente da minha família. A minha família é uma família de idólatras. Eu vim da idolatria e o Senhor
condena a idolatria. Não sou eu que estou falando. A Bíblia fala. É só você pegar aí na sua Bíblia e abrir em Êxodo 20 que vai falar os mandamentos. E os mandamentos não terá para ti outros deuses. Não fazerá imagens de escultura. A Bíblia toda fala disso. Eu vim de uma família idólatra. Mas eu decidi romper. Gente, foi fácil? Não foi. Foi uma treta. Eu também. Eu também. É isso que você precisa identificar. Se eu desobedeço aos mandamentos do Senhor, isso tem consequências. Se eu não quebro um padrão repetitivo na minha família, os meus filhos estão fadados a continuar. Alguém tem que se levantar e quebrar esses pactos com Satanás e romper com esses pactos e sair do cativeiro. Você precisa. O que mais? Quais são as insuficiências financeiras? Quais são os comportamentos imorais na sua vida, na história da sua família? Teve caso de traição? Tem família que é assim, ó. O avô traiu a avó, o pai traiu a mãe e o filho ou a filha traiu o esposo, ou o contrário. E é normal, Andréia. Gente, eu escuto isso em consultório. Para quem tá chegando agora, eu estou como psicanalista cristã. Então eu sou terapeuta. Eu trabalho muito com mulher e com casais, né? Devido à minha história de vida. É normal, Andréia. Minha avó separou, minha mãe separou. Cara, já estava escrito que eu ia separar também. Aonde? Satanás está a todo tempo dando sugestões para mim e para você. Você nasceu assim, você é assim, seu padrão familiar é assim, então você tem que caber nessa caixinha porque é assim. Não é. Eu vim de Jesus para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é só quando você sair desse mundo não, meu querido, minha querida. É aqui. É a abundância aqui. Mas eu somente vou experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a abundância da vontade de Deus se eu tiver coragem de me levantar e olhar para a história da minha família. Quais foram as quebras de aliança que eu fiz, que a minha família fez? Quais são os comportamentos que desagradam ao Senhor? Eu preciso aprender a sondar. Buscar quais são os aprisionamentos. Quanto tempo, Zilda, dura esse luto, minha irmã? Sonda, tenha coragem. Gente, eu tô devendo pra vocês uma série sobre luto, né? Vocês já me pediram. Se você quer vencer as trevas, você precisa caminhar em luz. Se você quer vencer as trevas, você tem que andar na luz. Não pode ficar uma unha sua na mão de Satanás. Por esta razão, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, trazendo luz e liberdade ao seu povo. Como está escrito, o povo que estava sentado em trevas viu uma... Desculpa, gente, engasguei. Viu uma grande luz aos que estavam sentados na região e sombra de morte, a luz reinou. É a luz. É a luz. Traga à luz tudo aquilo que você vem fazendo um esforço danado para você esconder. Lá em Tiago fala, né? Confessai os pecados uns aos outros para que seja curado. Quem já leu essa passagem?
Tiago 5, capítulo 5, se você quiser anotar. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Andréia, eu confesso o pecado para quem? Eu posso confessar para Deus? Deve confessar para Deus. Mas a cura vem ao falar para outra pessoa. E não é para qualquer pessoa não, viu, gente? São para pessoas que você sabe que está caminhando na verdade. São para pessoas que você sabe que não vão te julgar. Se você quer ser curado, e eu tenho experimentado primeiro comigo, eu fiz isso, e depois em consultório, curas de pessoas que não negociam com as trevas. Faça esse mapeamento da sua vida, né? Se necessário for, pergunta pra tia, pergunta pro tio, né? Vai trazendo à tona as situações da sua família. E observe o que sua mãe, o que sua avó fez que hoje você está repetindo. Na sua vida aí mesmo. Primeira coisa é essa consciência. Aí você já lançou luz naquilo que estava nas trevas. Tá fazendo sentido? Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Salmos 139. Salmos 139. Salmo 139. É forte, né? Meu Deus. A gente quase cai de costa, gente, quando a gente vai olhar na nossa família para situações que você fala, meu Deus, eu nunca pensei que isso fosse influenciar a minha vida. E eu quero falar isso com vocês. Eu acho que eu vou abrir uma mentoria e vou levar esse assunto sobre heranças, né, hereditárias. Vocês vão entender. Mas aqui eu já dei uma pincelada quando eu te falei para fazer esse mapeamento. Gente, é sem juízo de valor, tá? Você não vai julgar o comportamento do seu avô, da sua avó, não, da sua tia. Não, você vai olhar a título de observar a sua vida. Pelo amor de Deus, não vai brigar, não vai, né, quebrar o pau aí, não. Só identifica para você levar aos pés da cruz, pedir perdão pro Senhor, né? Dos pecados da sua família e os seus, identificar. É por isso que eu estou errando, tem um padrão repetitivo aqui na minha família. Vamos lá? Vamos ler o Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por adiante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subirei ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo, eu gostaria que você meditasse nele durante todo o dia de hoje. Antes de você dormir, você vai lá e lê e medita no Salmo 139. Aqui fala, o salmista apela para Deus, que possui a verdadeira capacidade de enxergar e conhecer em meio às trevas. O salmista, ele pede
Pai, me dê discernimento, me dê transparência, né? E me revela tudo que está escondido. Me revela a enfermidade do meu coração. Ora nesse sentido. E eu tenho certeza que Deus trará para você aquilo que está em oculto. E Ele fará você sair, você libertar, você sair desse cativeiro. Identifique onde você está perdendo e se posicione como uma valente do Senhor, como aquela que luta e vence as suas batalhas. Tem muitas pessoas no cativeiro emocional, cativeiro espiritual, muitas. E o inimigo tem feito um esforço danado para mantê-las nesse lugar. Mas deixa eu te falar, você nasceu para ter vida e vida em abundância. Amém? Eu desejo um dia de muita paz, de muita presença de Deus, de muito direcionamento do Espírito Santo para sua vida. Beijo no seu coração. Amanhã a gente está de volta. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, o link também está na bio. Né? O nosso grupo é Guiadas pelo Espírito Santo. É um grupo de mulheres, a gente ora junto, a gente jejua junto, a gente caminha junto e tem sido bênção, tá bom? O link tá na bio, eu te espero e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Beijo. Hoje tem culto, tá? Hoje tem culto profético. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.